Paz seja convosco. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra renove as tuas forças e te torne mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nesta semana falaremos acerca de atitudes, posicionamentos dos filhos da promessa, porque há uma promessa para cada um de nós que crê em Jesus como Salvador. Há uma promessa de salvação, há uma promessa de cura, há uma promessa de libertação, mas para isso nós precisamos estar debaixo da obediência, cumprindo a nossa parte com a aliança. E vamos meditar hoje em Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus assim nos fala: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus, como mestre, como Deus Emanuel aqui na terra, nos deixou preciosas lições. E ele faz a comparação das nossas atitudes, da nossa vida com o sal. O sal, ele, além de dar sabor, além de temperar, ele também conserva. Então Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, para que pudéssemos conservar os seus princípios, as suas leis, os seus estatutos. E quando nós não cumprimos os propósitos do Senhor, é como se nós fôssemos esse sal que é pisado, lançado fora, que não tem nenhuma utilidade. Um exemplo bem prático que vamos aplicar hoje foi sobre a vida de Sansão. Ele correu esse risco. Ele chegou a ser pisado pelos homens. Por quê? Quem era Sansão? Sansão nasceu numa época em que Israel havia dado as costas para Deus e ele foi um dos juízes de Israel. O seu nascimento foi um milagre. A sua mãe era estéril, porém Deus fez com que ela gerasse Sansão para ser libertador, para que confrontasse, guerreasse contra os filisteus, os inimigos do povo de Deus. Mas infelizmente, Sansão não vigiou. E a palavra do Senhor nos diz que em Juízes 16, 21, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Sansão, ele recebeu da parte do Senhor uma força sobrenatural. Todo mundo conhece a sua história. Era um homem que tinha uma força incomum, mas era através de uma aliança, do poder, da unção do Espírito de Deus sobre a vida dele. Os seus pais eram tementes a Deus. Porém, Sansão, ele se tornou desobediente. Ele recebeu uma missão gloriosa, mas ele não honrou aquilo que ele recebeu. Ele recebeu a missão, mas ele fracassou na missão porque ele foi desleixado com as coisas que eram do Senhor e passou a andar nos seus próprios caminhos, fazendo as suas vontades, agindo egoisticamente. Quando Deus ele nos dá algo, Ele espera que possamos retribuir para o reino, porque quando Deus nos dá bênçãos, não é só para nós, é para sermos também abençoadores. Sansão não ouviu o conselho dos pais. Ele nasceu e ele tinha um voto específico. Ele era consagrado para essa missão de ser juiz de Israel. Porém, ele casou-se, ele teve relacionamentos com mulheres pagãs, mulheres até mesmo que faziam parte dos inimigos, pois Dalila fazia parte dos inimigos do povo de Deus. Ele flertou com o pecado, brincou com o pecado. E o que aconteceu? Ele achou que era forte, mas ele era fraco. Sansão tinha o quê? Força física, mas tinha fraqueza espiritual, pois ele não tinha o domínio próprio. E nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós, buscar força, buscar domínio próprio, para que as nossas emoções não venham nos trair. Sansão, pela força descomunal que ele tinha, achava-se invencível, porém ele era forte, mas um fracassado interiormente. Os planos que Deus tinha para ele eram planos gloriosos. Muitas vezes nós estamos assim, fazendo as nossas escolhas segundo as nossas vontades, semeando no lugar errado, e muitas vezes a frustração vem e nós queremos culpar Deus.
Um momento específico que aconteceu na vida de Sansão foi quando ele já estava casado com Dalila e ele se deixava brincar, se deixava ser totalmente amarrado. E quando Dalila dizia, lá vem os filisteus, né, os inimigos contra você, ele rompia as cordas facilmente. Porém, de tanto ele brincar com o pecado, um dia, a unção, o poder sobrenatural de Deus, que era para livrar o povo de Israel, essa unção, esse poder se retirou dele e ele nem percebeu. E Dalila já tinha tudo planejado para a destruição de Sansão. E foi nesse momento que ele foi pego pelos filisteus e aquele que era para ser libertador de Israel se tornou o quê? Um escravo. Deus nos chamou para sermos águias, para voarmos, para alçarmos voos cada vez maiores. Mas Sansão ficou, sabe como? O urubu, ele voa em círculos. Sansão ficou andando em círculos, cego, empurrando, movendo um moinho. Não era esse o plano de Deus para a vida dele. Deus tem planos para a minha vida e para a tua vida, planos extraordinários. Então que nós possamos controlar as nossas emoções. E como é que nós conseguimos isso? Somente através do Espírito Santo. Se Sansão tivesse sido fiel ao Senhor, se tivesse ouvido a voz dos pais, se os pais dele o alertou acerca das decisões erradas, mas ele não deu ouvidos. Muitas vezes Deus tem colocado pessoas no nosso caminho para nos livrar, para abrir o nosso entendimento, e muitas vezes nós desprezamos a correção, aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Que nós possamos alçar voos, que nós possamos ser como a águia, que a águia ela se supera. Cada voo que ela faz, ela quer fazer um mais além daquele que ela fez anteriormente. Deus nos chamou, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus conquistou a vida, a ressurreição na cruz do Calvário, para que não fôssemos mais hoje escravizados e pisados pelos homens, por Satanás. Como lemos no início, o sal quando perde o sabor, o sal quando estraga é pisado pelos homens. Porém, Jesus tem planos para a nossa vida e que nós possamos entender que Sansão recebeu a missão, mas não honrou o propósito. Perdeu a visão física porque não honrou a unção que Deus tinha dado. Que Deus abra os meus olhos, que Deus abra os teus olhos espirituais para que não venhamos sair da rota da bênção, porque vidas dependem de mim, vidas dependem de você, e os planos de Deus jamais serão frustrados na vida daqueles que honram a missão, na vida daqueles que obedecem. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Sansão começou bem. A sua vida, a geração dele no ventre da sua mãe foi um milagre, pois ela era estéril. Ele recebeu unção, poder, autoridade vinda de Deus. O começo foi tremendo, mas o final foi muito triste. E assim, melhor é o começo das coisas, melhor é o fim das coisas, aliás, do que o princípio delas. Muitos começam bem, mas terminam mal. Mas o Espírito Santo te fala hoje. Se tem alguma coisa que você fez no passado e que tem consequências dolorosas hoje, se você está começando bem hoje, persevere, não relaxe, porque essa também é uma artimanha do inimigo. Muitas vezes, quando as coisas estão correndo, saindo tudo bem, às vezes nós relaxamos, oramos menos, e a Bíblia diz que temos que vigiar e orar. Alguns somente oram e outros apenas vigiam. Tem que andar em unidade, a vigilância e a oração, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Que o Senhor te abençoe. Que você possa ser o sal da terra, que nós possamos dar cor, sabor, bom ânimo, que nós possamos levantar as pessoas que estão precisando de uma mão ao nosso redor. Talvez você possa dizer: pastora Jane, eu preciso de alguém que me levante nesse momento. Creia, Deus vai prover os meios, Ele vai colocar pessoas para te ajudarem. Mas quando você se levantar, estenda a sua mão e faça aquilo que fizeram por você. Cristianismo é isso.
é estarmos em movimento, é estarmos agindo em concordância com o reino de Deus, sendo transformados para transformarmos também pessoas ao nosso redor. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz aqui em Mateus 5,13 que nós precisamos ser o sal da terra. Por isso nós pedimos, nos ajude a ter bom ânimo. Senhor, essa pessoa que muitas vezes fala demais, essa pessoa que às vezes é traída pelas emoções, eu peço que o teu Espírito Santo venha capacitá-la. Que essa pessoa a partir de hoje venha ter mais prudência, que ela venha ter sabedoria, que essa pessoa venha agir pela tua palavra, que ela seja sensível à voz do teu Espírito Santo, sensível à voz das pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes abrindo os olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos aperfeiçoados, assim como Jesus, está escrito em Hebreus que ele aprendeu pela obediência e pelo sofrimento. Nós muitas vezes também não vamos ser poupados para que possamos ser transformados, que possamos ser semelhantes a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, visita esse coração, visita essa mente e que possamos ser verdadeiramente filhos da promessa, que vão, conquistam, que fazem coisas novas através da Tua unção e da Tua autoridade. Pai, nos abençoa, nos livra de todo mal, nos livra de nós mesmos e que possamos, Senhor, ver a nossa família debaixo da Tua unção e da Tua proteção, porque somos pessoas guiadas pelo Teu Espírito Santo para cumprir o Teu propósito aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Você é forte, você é vencedor, você é vencedora, pois o Espírito Santo te dá força, te capacita e te chama. Eu te escolhi, então anda no meu caminho e você verá a glória do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.